Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. A palavra de hoje é aqui em Apocalipse, amados irmãos. Apocalipse quer dizer o livro das revelações, um livro pequeno de 22 capítulos e 404 versículos, mas de muita comida para nós. Aqui, amados irmãos, no capítulo 8, versículo 10 a seguir, diz assim a palavra do Senhor. Aqui a gente estamos lendo a respeito dos 7 anjos e as 7 trombetas, né? E aqui a gente vai ler o terceiro anjo. Olha o que diz no versículo 10 do capítulo 8. O terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. Amados irmãos, este tempo aqui, amados irmãos, é o tempo da ira, da raiva, do ódio, da cólera, dos ais, que quer dizer juízo de Deus sobre a terra, sobre o homem, sobre a mulher que rejeitou o nosso Senhor Jesus. Aqui diz que o terceiro anjo tocou a sua trombeta, caiu do céu uma grande estrela, amados irmãos. Quando o terceiro anjo toca a trombeta, cai do céu uma grande estrela. Veja bem a ira de Deus, ardendo como uma tocha, veja bem. E caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. Então, sobre a terça parte dos rios e das fontes das águas, esses rios maravilhosos de água doce hoje que a gente vê, essas fontes maravilhosas de água doce, caiu sobre os rios e as fontes das águas doce. Glória a Deus, aleluia, essa grande estrela, como tocha caindo do céu, amados irmãos. Veja a ira de Deus nesse tempo, amados irmãos, para aqueles que rejeitaram o Senhor, que estão rejeitando. Não rejeite, se entregue ao Senhor enquanto é tempo. Veja no versículo 11 do capítulo 8, o nome da estrela era Abesinto, e a terça parte das águas tornou-se em Abesinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Então, quando a estrela cai sobre os rios, sobre as fontes das águas, essa estrela Abesinto, se tornam as águas que hoje é maravilhosas, são águas doces, se tornam agora água amarga. Por quê? Porque é tempo da ira de Deus, é tempo dos ais, do juízo, da ira, da cólera de Deus sobre a face da terra, por causa que o homem e a mulher rejeita o sacrifício da cruz do Senhor Jesus Cristo. Olha no versículo 12. O quarto anjo tocou a sua trombeta. O quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol. Veja, amados irmãos, quando o quarto anjo toca a sua trombeta, a terça parte do sol e a terça parte da lua e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurece. Olha só, então o quarto anjo toca a trombeta para que a lua, o sol e a lua se escurece, perde o brilho. Esse brilho maravilhoso que o sol tem, que a lua tem, aqui o Senhor vai tirar o brilho da estrela, o brilho do sol, o brilho da estrela, da lua e das estrelas que hoje tem, vai ser tirada. Glória a Deus. A terça parte deles que se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, semelhante noite. Olha, então era para ficar como de dia, ia ficar como noite. O dia vai ser como noite, vai ficar como noite, porque o brilho da lua não vai ter.
O brilho das estrelas não vai ter, e o brilho do sol não vai ter. Então o dia vai se tornar em noite, amados irmãos. É a grande ira de Deus caindo sobre a terra e sobre os filhos da desobediência, que rejeita o Senhor hoje. Versículo 13. Então olhei e vi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra. Então João vê um anjo voando no meio do céu, e aquele anjo dizia com grande voz, ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra. Por que, amados irmãos? Porque a ira de Deus ia continuar descendo. Glória a Deus e aleluia. Porque ainda tinha mais 3 anjos para tocar a trombeta ainda. Isso aqui é o 4º anjo. Tinha mais 3 anjos, mais 3 trombetas para tocar ainda. Glória a Deus. Aí o anjo continua: por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão de ainda tocar, porque ainda tinha mais 3 anjos que ainda ia tocar. Orianda lá, bassurianda lá, pai. Amados irmãos, é muito importante nós deixarmos o pecado, se santificar, se apegar com o Senhor. Não queira experimentar a ira de Deus. O anjo dizia: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão de ainda tocar. Já tinha vindo mal sobre a terra, ainda tinha mais 3 anjos, que é 7, para tocar. Aleluia. E no versículo 9, aí vem o 5º anjo, amados irmãos. Olha só o 5º anjo. O 5º anjo tocou a sua trombeta, e vi uma estrela que do céu caiu na terra. Amados irmãos, quando o anjo toca a trombeta, como eu disse aos irmãos, não é um toque agradável a Deus, ou exaltando o nosso Deus. Aqui era a ira, era a cólera, era a raiva, era o ódio, era o juízo de Deus sobre a terra e sobre aqueles que desonraram o Senhor, né? E que rejeitaram o Senhor. Aleluia! O 5º anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que caiu, que do céu caiu na terra. Quando o 5º anjo toca a trombeta, cai uma estrela que do céu caía sobre a terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E ao 5º anjo foi-lhe dado um sinal de autoridade. Jesus deu a este anjo a chave do poço do abismo. Veja o 5º anjo, amados irmãos. A diferença do 1º, 2º, e o 3º e o 4º. Esse 5º anjo, quando ele toca a trombeta, ele vê uma estrela que do céu caiu na terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Veja bem. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como uma fumaça de uma grande fornalha. Quem já viu uma grande fornalha quando sai aquele fumaceiro? Aqui está dizendo, é como comparado a uma grande fornalha, saía a fumaça quando ele abre o poço. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E com essa fumaça, amados irmãos, escureceu o sol e o ar, que hoje temos, esse ar maravilhoso, né? Apesar de ser muito poluído pelos homens, mas é um ar muito maravilhoso que nos dá ar ao pulmão. Este ar escureceu-se o sol e o ar, quando o 5º anjo tocou a trombeta, meus irmãos. Tudo o juízo de Deus sobre a face da terra. E da fumaça vieram
Da fumaça vieram gafanhotos. Não só escureceu o sol e o ar, mas também da fumaça saiu gafanhotos sobre a terra. Imagina, já não bastasse o sol escurecer e o ar, ainda veio da fumaça gafanhotos. Olha a ira de Deus, amados irmãos, sobre a terra. E foi-lhes dado poder. E foi-lhes dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhe dado poder, né? Glória a Deus, aleluia, aos gafanhotos, como o poder que tem os escorpiões da terra. Quem que não tem medo de escorpião, né, meus irmãos? Quem já foi mordido sabe como que é. Eu já fui. É muito doído, né? Então aqui o Senhor vai dar poder aos gafanhotos como tem os escorpiões da terra. Então escurece o sol, o ar, e sai da fumaça ainda gafanhotos. Glória a Deus. Aleluias. Sobre a terra, e foi-lhes dado poder. Esses gafanhotos têm poder de Deus para fazer aquilo que Deus permitir nesse tempo. Olha só o versículo 4. E foi-lhes dito que não fizeste dano à erva. E esses gafanhotos que recebem ordem de Deus, recebiam uma ordem que não era para fazer mal, dano à erva da terra. Não era para ferir a erva da terra. Olha como o Senhor manda os animais, insetos obedecem. Aleluia. Nem as verduras, nem a verdura alguma, nem árvore. Então nem a erva, nem a verduras, nem a árvore era para eles tocar. Em árvore alguma. Mas somente aos homens que não têm nas suas testas os sinais de Deus. Então esses gafanhotos era para ferir, era para atormentar os homens, não as verduras, as árvores, né? As ervas, mas era para ferir os homens que não tinham o sinal de Deus, amados irmãos. Veja que eles foram enviados para juízo, cólera de Deus sobre os homens que rejeitam o Senhor. Então, amados irmãos, veja como é a pessoa rejeitar o Senhor, o que ele vai passar por ter rejeitado o Senhor. Aleluia. Versículo 5: E foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses, glória a Deus, aleluia, e foi-lhes permitido não que os matassem, mas por 5 meses os tormentassem. Então não era para matar os homens, era só para atormentar, por 5 meses, atormentando os homens. Veja, amados irmãos, um tormento de 5 meses. Não era para matar, era para sofrer mesmo. Era a ira de Deus sobre a terra. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião, quando fere o homem. Então o tormento era a mesma dor do escorpião quando morde o homem e a mulher. Eu já fui mordido, eu sei que é ruim mesmo, né? Não é brincadeira não. Então, amados irmãos, esta palavra é a palavra do dia da ira do Senhor. O Senhor quer nos livrar dela. O Senhor já morreu para nos livrar, Ele só quer que nós obedecemos. Mas quem não quiser obedecer, estiver nesse dia aqui, nesse tempo aqui, vai sofrer muito. Então é melhor se arrepender hoje enquanto é tempo, deixar o pecado e pegar firme com Cristo. Amém, amados irmãos? Medite nessa palavra, meu amigo, você que não aceitou Jesus ainda. Abandone o seu pecado. O único que pode nos livrar do mal, da ira dele e do inferno é o nosso Deus Todo-Poderoso, nosso Jesus. Amém? Fique com essa palavra, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém, amém, amém.